Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Agências da Caixa abrem 2 horas mais cedo para tirar dúvidas sobre o saque do FGTS. A gente detalha para você como recuperar esse dinheiro. Um perigo nas estradas, viu? 8 em 10 caminhoneiros têm problemas na visão e o exame oftalmológico oficial só é feito na renovação da carteira de motorista a cada 5 anos. No Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil, as histórias de superação desses pequenos heróis. Só no ano passado, o Brasil teve mais de 100 mil novos casos. O diagnóstico precoce é fundamental. Mais da metade dos brasileiros tem sobrepeso e 2 em 10 são obesos. Apesar disso, o sistema público de saúde não está preparado para atender essa população de forma adequada e sem constrangimentos. A Força Nacional, que reforça a atuação do Exército, fica no Rio de Janeiro até dia 2 de março. E no Espírito Santo, a Justiça determina a saída de manifestantes da porta dos batalhões. No Oscar do Esporte, o prêmio para o Fair Play. Equipe Sub-12 do Barcelona leva o prêmio de momento esportivo do ano. Os meninos deixaram de lado a comemoração pela conquista do Mundial para consolar os rivais. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer na Infância. Só no ano passado, o Brasil teve quase 13 mil novos casos envolvendo crianças e adolescentes com até 19 anos. Também nesses casos, o diagnóstico precoce é muito importante. Com ele, há altos índices de sobrevida, em alguns casos até de cura. As lágrimas são de felicidade. Depois de um tratamento de um câncer de garganta e nariz, a vida de Luana volta ao normal. Eu fiquei bem feliz que eu fui para a escola, todos receberam bem. Felicidade não é a palavra que define o que sente a Regina. A filha dela, Marília, não resistiu a uma infecção no final do tratamento de 14 meses contra a leucemia. Mas Marília deixou como legado uma campanha para ajudar outras pessoas. A mensagem é de esperança. Você tem que acreditar que realmente você vai conseguir e não tirar o sorriso do rosto. A expressão-chave quando se fala em câncer infantil é diagnóstico precoce. Sintomas comuns a outras doenças, como febre, dores e perda de peso, devem acender um alerta quando se tornam recorrentes. Por mais difícil que seja assumir a possibilidade de uma doença grave, tratamentos em centros de referência, como esse na Zona Oeste de São Paulo, apresentam índices de mais de 70% de sobrevida e possibilidade de cura. Cada vez mais a criança tratada de câncer, ela não é retirada do seu ambiente da vida que uma criança deve ter. Os filhos de crianças de pessoas que na infância tiveram câncer, eles são absolutamente normais. Eles não têm nenhuma chance aumentada de ter outra doença, de ter outro câncer, e isso é algo muito importante para ser lembrado. Aos 3 anos, Davi está no primeiro ciclo de químio contra uma leucemia, descoberta há 30 dias. O que o define é a coragem. Tem que tirar sangue toda hora, né? Tem os exames, então ele está colaborando. Coragem. Vamos falar agora de um assunto que, está chamando a atenção de todo mundo. Tem dinheiro lá depositado seu no FGTS. Pois é, os saques das contas inativas do FGTS só começam em março, no dia 10. Mas ainda tem gente cheia de dúvida, né? Quem quer ir pessoalmente, quem tem que ir, pessoalmente na agência? Será que pode transferir o dinheiro para outro banco? Dá para fazer pela internet? Pois é, a repórter Adriana Cimino foi tirar essas e outras dúvidas direto na fonte. Conversa agora com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Bom, para tirar essas e outras dúvidas, a Caixa Econômica Federal, as agências dela, entre hoje e sexta-feira, estão abrindo 2 horas mais cedo, das 8 às 10, mas nesse horário é só para tirar dúvidas referentes ao resgate do Fundo de Garantia. E no sábado vai ter plantão também, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Mas a gente vai tirar alguma das principais dúvidas agora com o Clayton Rosa Carneiro, que é superintendente regional da Caixa Econômica Federal aqui da Avenida Paulista. Clayton, de acordo com os valores a serem sacados, quais são os locais onde eles podem ser retirados e quais são os documentos necessários? Bem, até R$500 a pessoa pode vir no autoatendimento da Caixa, nas máquinas, simplesmente com a senha do cartão cidadão consegue sacar. Valores maiores de 500, de 500 a 1.500, ele também consegue fazer aqui nas máquinas, mas aí ele precisa do cartão cidadão. Valores maiores, de R$1.500 a R$3.000, ele pode ir na casa lotérica e nas agências da Caixa. E acima de R$3.000 somente nas agências da Caixa. E aí precisa trazer quais documentos acima de R$3.000? RG, CPF e carteira de trabalho de preferência.
Qualquer outro documento que facilite a identificação da relação trabalhista também vai ajudar. Quem não quer sair com o dinheiro vivo na mão e também não tem conta na Caixa Econômica Federal, vai poder fazer a transferência para outros bancos? Sim, ele pode solicitar, ele tem que ir até o caixa, fazer sua operação e pedir a transferência. E ele é isento de qualquer tipo de tarifa. Ah, ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, pela internet só dá para fazer a consulta do saldo que está disponível para ser sacado aí nas datas combinadas, e para quem é correntista da Caixa, dá para autorizar o crédito automático para a conta corrente de qualquer valor, e para a poupança, quem tiver até R$3.000 para receber essa transferência automática, se a pessoa não quiser, dá para cancelar pela internet também. Tem um site que tira todas as dúvidas sobre o resgate do Fundo de Garantia, lá tem também o calendário, ele é caixa.gov.br/contas inativas, dúvidas pelo telefone dá para tirar também, é 0800 726 2017, Aldo. Obrigado, Adriana, pelas informações. Olha, agora a gente faz um alerta, viu, importante para quem vai viajar no Carnaval. Se o destino for em áreas com casos de febre amarela, é preciso tomar a vacina. Um detalhe importante, ela só faz efeito depois de 10 dias, por isso tem que antecipar isso aí. A repórter Lilian Coelho tem mais informações. Boa tarde, Lilian. Olá, muito boa tarde, Aldo, boa tarde a todos. Vale lembrar que sábado, dia de carnaval, é dia 25. Portanto, as pessoas têm até hoje, quarta-feira, dia 15, para saírem, para curtir a folia, já devidamente imunizadas. E eu converso sobre esse assunto com o doutor Mário Gonzalez, que é médico da Sociedade Paulista de Infectologia. Doutor, boa tarde. Quem é que deve se vacinar? Olá, muito boa tarde. Deve se vacinar todas as pessoas que residem nas áreas de risco para a febre amarela e para as pessoas que vão se dirigir para lá por ocasião do feriado. Então, para estar imunizado no dia 25, que é o sábado de carnaval, o prazo para a vacina é hoje. Portanto, tem que tomar essa vacina. E tem algum procedimento, algum tipo de preparação? Quem não pode? Contraindicação? Uma coisa importante é as pessoas saberem se o local para o qual elas vão viajar é realmente uma área de indicação de vacina. Então, tem um portal do Ministério da Saúde, portal.saude.gov.br, onde tem uma lista com todos os municípios brasileiros que têm recomendação de vacina. Uma vez que a pessoa saiba que vá para um lugar que precisa da vacina, ela deve procurar um posto de vacinação próximo de sua casa, próximo de sua região, para ser vacinado. E quem não pode? Pessoas grávidas? Mulheres grávidas, crianças menores de 6 meses, pessoas com alguma imunodeficiência severa não podem tomar a vacina. Ok, muito obrigada. E quem vai viajar para fora do Brasil também deve saber essas recomendações específicas em relação à vacina. E tudo isso, gente, está no site portal.saude.gov.br. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lilian. Gabriela. A gente fala agora de como o SUS, o Sistema Único de Saúde, não está preparado para atender pessoas obesas. Para quem está muito acima do peso, uma simples consulta de rotina pode ser um tormento e um constrangimento. Muitas vezes os hospitais não estão preparados para atender essa população. No século XVII, o sobrepeso era sinônimo de poder e de fartura. Foi a partir do século XIX que, por influência religiosa, o gordo começou a ser visto como pecador. Hoje, qualquer passeio por uma banca de revistas mostra o padrão do corpo ideal da vez. Mas a capa da revista não mostra como os corpos das pessoas são de verdade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e 20% é considerada obesa. 1/5 da população, ou seja, quase 30 milhões de pessoas, que são invisíveis aos olhos de muita gente, inclusive do Sistema Único de Saúde. O obeso ele é sempre colocado como se ele fosse responsável pela doença que ele tem. E aí você tem as obesas realizando menos mamografias, menos Papa Nicolau, e a assistência ela fica cada vez mais prejudicada. Uma maca hospitalar, por exemplo, só atende pessoas com até 135 quilos. Um tomógrafo tradicional só atende pessoas com até 120 quilos. Um projeto de lei que obrigaria hospitais e pronto-socorros a possuírem macas e cadeiras de rodas dimensionadas para pessoas obesas está arquivado há anos. Um projeto parecido aqui em São Paulo aguarda votação desde 2011. O profissional de saúde, por exemplo, ele não tem um aparelho de pressão com um manguito específico para verificar a pressão de um paciente obeso, então isso já limita a avaliação da pressão arterial, que é uma avaliação de rotina. O hospital, ele tem a obrigação de oferecer uma estrutura que não ponha em risco a saúde do paciente.
Uma pesquisa feita pela concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes, no estado de São Paulo, liga a capital ao interior, revelou que 7 em cada 10 caminhoneiros têm problemas de visão. E além de colocarem a própria vida em risco, eles também levam um perigo a quem dirige pelas estradas. Alexandre usa óculos de grau há 10 anos. Sem eles, enxerga a pista assim. Eu não consigo enxergar placa nenhuma. Eu acho que da questão de 50 metros eu não enxergo placa. Até quem não precisa das lentes sofre. Reinaldo considera o sol o maior vilão dos olhos. Se o cara não tomar os cuidados, no dia a dia aí acaba prejudicando. Então a gente usa o filme aqui na janela lateral e apela pro óculos, né? O óculos escuro aqui que é o que salva. Já no caso do Anderson, o problema chega ao anoitecer. O que judia muito é as luzes altas, né? Os fluxos da luz pegam nos olhos, complica um pouco. Segundo o IBGE, 35 milhões de brasileiros sofrem com algum problema de visão. Os caminhoneiros fazem parte desse grupo e por conta dos longos períodos na estrada, eles acabam ficando expostos ao sol, ar-condicionado e poluição do ar, o que prejudica ainda mais a saúde dos olhos. Assim como o caminhão tem que estar bem revisado, com tudo em ordem, e o motorista também tem que estar com plenas condições. Isso envolve uma adequada correção do seu grau, assim como medir o campo visual e um exame oftalmológico completo com o médico oftalmologista. Olhos atentos e saudáveis. Rodovias mais seguras. Essa reportagem mostra a importância da conscientização desses caminhoneiros, porque o que preocupa é que, como qualquer motorista habilitado no país, o caminhoneiro só vai fazer o exame oftalmológico obrigatório a cada 5 anos, quando renova a Carteira Nacional de Habilitação. Durante esse período, ele não passa por nenhuma fiscalização para saber, por exemplo, se houve aumento de miopia ou estigmatismo. Outras notícias nacionais: a Câmara de São Paulo aprova nova lei e pichação agora dá multa de R$10 mil na cidade. E os Correios querem demitir 5 mil funcionários e fechar agências, mas o plano de adesão voluntária está abaixo da expectativa. A previsão era de que 8 mil funcionários aderissem ao plano de demissão voluntária para servidores com mais de 55 anos. A meta foi reduzida para 5 mil e as adesões chegaram a 3 mil até agora. O prazo acaba na sexta-feira. Com prejuízo de mais de R$2 bilhões no ano passado, os Correios planejam demitir funcionários e fechar mais de 200 agências para reequilibrar as finanças. A Câmara Municipal de São Paulo aprova a lei que estipula multas de R$5 mil a R$10 mil para quem fizer pichações na cidade. Em caso de reincidência, a multa dobra. Ao mesmo tempo, a Justiça proibiu a Prefeitura de apagar grafites na cidade sem aval do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo. A Prefeitura informou que vai recorrer da decisão. Nova denúncia do Ministério Público Federal de lavagem de dinheiro em série é aceita pela Justiça e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se torna réu pela 4ª vez. Preso pela Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato, junto com a mulher e antigos colaboradores, o ex-governador foi denunciado pelo Ministério Público por mais de 184 crimes de lavagem de dinheiro. Além do Espírito Santo, o Rio de Janeiro também está com as Forças Armadas nas ruas. São 9 mil homens do Exército e da Marinha que foram deslocados para o Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. O pedido foi feito pelo governador Luiz Fernando Pezão ao presidente Michel Temer para auxiliar a segurança nesses dias de movimento intenso antes do Carnaval e também para ajudar no policiamento da Assembleia Legislativa, que tem sido palco de manifestações. A previsão é de que as Forças Armadas atuem no estado até a próxima quarta-feira, dia 22. A Força Nacional deve permanecer até dia 2 de março, segundo portaria do Ministério da Justiça, publicada hoje no Diário Oficial. Por melhores salários e condições de trabalho, mulheres e parentes de PMs ocupam as portas de alguns batalhões cariocas desde o último dia 10. O pagamento dos servidores da segurança e da educação foi feito ontem. No Espírito Santo, o Conselho Estadual de Direitos Humanos foi acionado depois de denúncias sobre desgaste emocional e falta de condições físicas de trabalho de policiais militares. Familiares dizem que o hospital militar ficou cheio de PMs que buscaram atendimento
atendimento médico e psicológico desde o fim de semana. A Justiça intimou 10 mulheres de policiais militares a deixarem a porta dos batalhões. A multa, em caso de descumprimento, é de R$10 mil por dia. Segundo o governo do estado, 143 pessoas foram mortas durante a paralisação que retirou os PMs das ruas. Para a Polícia Civil, foram 145 homicídios. Mais de 1.900 PMs voltaram ao trabalho. Agora, as autoridades investigam a participação de integrantes do movimento dos PMs no caso dos ônibus urbanos incendiados. Nas notícias de Brasília, sinal verde para o ministro Moreira Franco na Secretaria-Geral da Presidência. Aliás, você sabe como são escolhidos os ministros? Quem explica é o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, citado na Operação Lava Jato. Em palestra em Brasília, ele lembrou que até queriam nomear um médico famoso para a pasta da saúde. Mas aí a necessidade de apoio no Congresso falou mais alto. Ficou o ministro, o Ricardo Barros, do PP, depois que a legenda garantiu os votos no Congresso. O nosso objetivo era chegar nos 88%. 88% até chegou mais do que a gente imaginava, mas a gente queria ter uma base consistente. Mas muito bem, vamos conversar. Vocês garantem todos os votos do partido em todas as votações? Garantido. Então, o Ricardo será o votado. Ele admitiu que todo mundo sabe, no presidencialismo de coalizão que vivemos desde a redemocratização, só sobe quem tem amigos. E agora só cai se for réu. Essa é a determinação do presidente Michel Temer. Ser investigado pode, ministro dele só perde o cargo se virar réu. Ufa, dizem os mais de 10 membros de seu gabinete que estão na mira da Lava Jato. A mesma orientação usou o decano do STF, Celso de Mello, para cacifar Moreira Franco no foro privilegiado. Ele pode ser ministro e mantém o foro privilegiado, apesar de ter sido nomeado logo depois de citado nas investigações da Polícia Federal. Assim, Moreira não vai encarar Moro. Para terminar, ficou para o dia 21, terça-feira, a conversa de Alexandre de Moraes, indicado do Planalto para o Supremo, com a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Até lá, ele deve continuar os encontros com os senadores. Já apertou a mão até de Renan Calheiros, réu na Lava Jato, da qual Moraes será revisor. Poderia até pegar mal, não fosse a normalidade como as coisas são vistas em Brasília. Pois é. Vamos para a dica de leitura? Vamos lá. A dica de hoje é o livro Enclausurado, do escritor britânico Ian McEwan. Uma das características desse autor, ele gosta de trazer narradores marcantes, outra é trazer pontos sombrios da alma humana. E nesse livro, ele junta as duas coisas. Enclausurado conta a história do plano para um assassinato. Trude está grávida, quer matar o marido com a ajuda do amante, que por sinal é irmão do marido. Quem conta tudo para o leitor? O bebê, que está na barriga de Trude. Ele escuta tudo, sabe que o pai dele vai ser morto a qualquer momento e por mais que queira, ele não consegue prevenir que o plano siga avançando, teme pelo momento em que ele mesmo vai vir ao mundo, provavelmente vai ser rejeitado pela mãe e pelo amante. Um bebê que nem nasceu, já perdeu a inocência, já conheceu a maldade, a traição. E para se adequar à voz do narrador, que ainda não tem valores consolidados, Ian McEwan usou o humor e a ironia aos montes. Ele é considerado um dos melhores autores do século. Com certeza, esse é um narrador marcante. A seguir, o Ministério Público do Panamá pede a prisão de filhos de ex-presidente acusados de receber propina da Odebrecht. E mais no Oscar do Esporte, o prêmio Momento Esportivo do Ano foi para os meninos do Sub-12 do Barcelona, que deixaram a comemoração pela conquista do Mundial de lado para consolar os rivais. Estamos de volta com as notícias internacionais. O Ministério Público do Panamá pede a prisão dos filhos do ex-presidente Ricardo Martinelli, que governou o país entre 2009 e 2014. Os dois são acusados de receber propina da Odebrecht. A construtora teria pago mais de 59 milhões de dólares em subornos a autoridades e figuras públicas panamenhas entre 2010 e 2014 para ter vantagem em contratos. Enquanto isso, em outros países da América Latina, os casos envolvendo a empreiteira têm novos desdobramentos. Na Colômbia, um ex-senador acusado de receber propinas da Odebrecht defendeu o presidente Juan Manuel Santos, que na semana passada havia entrado na mira da justiça do país. O ex-parlamentar negou que parte do dinheiro da construtora tenha sido repassada para a campanha presidencial de Santos. No Peru, o governo tenta convencer os Estados Unidos a extraditar o ex-presidente Alejandro Toledo, que teve a prisão decretada também por receber propinas da Odebrecht. O país disse que não vai voltar a contratar a construtora brasileira.
Cresce a tensão entre Estados Unidos e Rússia depois da revelação de que Moscou teria desenvolvido e posicionado um míssil proibido por um tratado internacional desde 1987. O jornal norte-americano New York Times, que teve acesso a fontes militares, diz que Moscou já havia sido advertida sobre a fabricação do armamento, mas ignorou o aviso e hoje o míssil está operacional. O caso é um desafio para o governo de Donald Trump, que tentava se aproximar do russo Vladimir Putin. A polícia da Malásia prende uma mulher suspeita pela morte de Kim Jong-nam, meio-irmão mais velho do ditador norte-coreano Kim Jong-un. Kim Jong-nam foi morto ontem em um aeroporto da Malásia. Ele aguardava um voo quando passou mal e morreu a caminho do hospital. Antes, chegou a dizer aos médicos que foi atacado com um spray de conteúdo desconhecido. Segundo autoridades da Coreia do Sul que acompanham o caso, Kim Jong-nam foi envenenado pelo governo da Coreia do Norte. Ele vive exilado desde 2001 e ficou conhecido por fazer duras críticas públicas contra o regime do irmão. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Tudo bem, Gabi? Tudo bem? Beleza, boa tarde. Bem-vindo, Cadu. Salve, bem? Tranquilo? Bom. Começamos com ciclismo, que gostamos de ciclismo, de bicicleta. O ex-ciclista Lance Armstrong vai ser julgado num processo de mais de 300 milhões de reais por conta dos casos de doping que foi envolvido. Vamos ver. O processo foi movido por Floyd Landis, seu companheiro de equipe entre os anos de 98 e 2005. Um juiz federal se recusou a bloquear a ação, que também tem como interessado o governo americano, que investia no time. Tudo isso por conta do escândalo de doping que Armstrong se envolveu. Em 2013, ele admitiu que trapaceou para vencer 7 edições da Volta da França entre 99 e 2005. Ele perdeu os títulos e foi banido da competição. A ação cobra reparos por Armstrong ter enganado o governo ao esconder seu doping para seguir recebendo salário e verbas de patrocínio. Desde que admitiu a trapaça, Armstrong sofreu diversas perdas financeiras. Todos os patrocinadores romperam contratos e ele já teve de pagar mais de 31 milhões de reais em processos jurídicos. Vale lembrar que Floyd Landis foi declarado culpado também de doping por uso de testosterona na edição de 2006 do Tour de France, quando venceu a 17ª etapa de Morzine. Ou seja, ninguém é tão inocente aí neste caso, né? Nesta terça-feira, em cerimônia na cidade de Mônaco, foi realizada a entrega dos prêmios Laureus de 2017, mais conhecido como Oscar do esporte. O destaque para o fair play, que faz tanta falta entre os adultos. Os meninos do Barcelona emocionaram quando deixaram a comemoração para lá e foram consolar os adversários. Prêmio para eles. A gente começa com o raio Lightning Bolt. Vamos ver. Dono de 8 ouros olímpicos, Usain Bolt foi eleito atleta masculino do ano, recebendo a homenagem pela 4ª vez. Na Rio 2016, o jamaicano levou o ouro nos 100 metros, nos 200 metros e no revezamento 4 por 100. A ginasta Simone Biles foi eleita atleta feminina do ano. A norte-americana conquistou 4 ouros e 1 bronze. Michael Phelps, que anunciou sua aposentadoria em Londres 2012, mas voltou às piscinas em 14, levou o retorno do ano. Maior campeão olímpico da história, totaliza 23 ouros e 28 medalhas olímpicas. Oficializou sua saída do esporte. O prêmio de espírito esportivo foi dado ao Leicester, campeão inglês. Após uma campanha histórica na temporada 15-16, a equipe conquistou o troféu inédito na Inglaterra, desbancando as tradicionais equipes do futebol do país. E a equipe sub-12 do Barcelona faturou o momento esportivo do ano na decisão do Desafio Mundial de Futebol Sub-12. O Barcelona derrotou o Omiya Ardija do Japão. Porém, o que chamou a atenção foi o fair play. Após o término da partida, os jogadores do time espanhol consolaram os rivais que não conseguiam segurar as lágrimas. Legal, né? De emocionar. A molecada realmente teve bom senso. Agora, os rapazes, os adultos, ontem na Champions League, vamos dar uma olhada como é que foi a rodada da Liga dos Campeões. No Estádio da Luz, o Benfica pegou o Borussia Dortmund. Mitroglou abriu o placar para os encarnados no início do segundo tempo. O Borussia Dortmund pressionou em busca do empate, mas o goleirão brasileiro Ederson pegou o pênalti e brilhou para segurar 1-0 em Lisboa e deixar o time português em vantagem nas oitavas de final da Liga dos Campeões. No outro jogo, se você é cardíaco, amigo, e sobreviveu, já está de bom tamanho. O Paris Saint-Germain fez um dos grandes jogos da sua história e trucidou o Barcelona em 90 minutos. Venceu por 4-0 com um show de Di Maria, que fez 2 gols. Draxler e Cavani também marcaram. O time francês pôs um pé, talvez um pé e mais alguns dedos nas quartas de final. O Barça deu bug, como diz a molecada, travou. Verratti desarmou Messi 97% do jogo, uma estatística minha. Sufocou o time catalão, que foi obrigado, vejam só, a dar chutões
um grande estrago. Semana que vem tem mais no Camp Nou. Difícil missão para Messi, Neymar, Suárez e companhia. Rapaz, que estrago, 4-0, passeio do PSG. Quem diria, né? Que a gente veria o Barça numa situação dessa. Verdade, eu não esperava. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre a situação dos policiais brasileiros. A gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.